Olá, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês um assunto um pouco polêmico e que eu escuto de muitas pessoas e principalmente no consultório. Então, muitas vezes quando eu vou planejar a alimentação dos pacientes ou muitas vezes conversando com as pessoas no dia a dia, elas sempre dizem que a alimentação saudável acaba saindo mais cara. Então, que muitas vezes não procuram as nutricionistas porque vai acabar gastando mais. Então, eu trouxe esse assunto para vocês, até para a gente tirar essa confusão de nutricionista falar que é mais barato se alimentar saudável e aí o paciente, as pessoas falarem que é mais caro. Então eu fiz aqui no primeiro slide o plano alimentar saudável e o plano alimentar não saudável. Eu fiz baseado no que as pessoas têm o hábito de comer, e o plano alimentar saudável eu fiz baseado numa alimentação saudável, mas sem considerar qual pessoa específica. Então, de acordo com altura, peso, atividade física, a alimentação vai ser de um jeito. Eu fiz uma alimentação bem padrão, mesmo com coisas saudáveis, mas não é para vocês seguirem, que cada um tem um corpo, tem uma rotina, então varia de pessoa para pessoa. Então vamos lá, eu vou mostrando para vocês. Então, o plano alimentar saudável e também o não saudável eu fiz com 4 refeições no dia. Porque tem gente que às vezes faz mais, tem gente que faz menos, então eu fiz uma média. Então eu coloquei o café da manhã, tanto num quanto no outro, almoço, lanche da tarde e o jantar. Então vamos lá, o plano alimentar saudável, no café da manhã eu coloquei um limão, que seria um limão espremido na água. Daí eu coloquei o café, que muitas pessoas têm o hábito de tomar, e aí eu coloquei ele sem açúcar, porque é um plano alimentar saudável. Aí eu já tô considerando que a pessoa já tá acostumada a não consumir açúcar. E aí nesse café vai ali meia colher de sopa de óleo de coco e uma pitada de canela. Como não vai o açúcar, eu coloco sempre a canela ali, além dela ser um termogênico, ela também dá aquele sabor mais adocicado, evitando da gente consumir o açúcar. Daí eu coloquei também um alimento que eu acho que dá bastante saciedade no café da manhã, que é o ovo. Então, eu coloquei 2 ovos cozidos e aí coloquei uma fruta, que seria o abacate, que é uma das frutas que eu acho maravilhosas, ela tem muitas gorduras boas. E aí no abacate eu coloquei a linhaça, chia e aveia. Aí no almoço eu coloquei então ali o arroz integral, 6 colheres de sopa rasas, o feijão 4 colheres de sopa, alface 5 folhas, mas é uma média, né? Aí um filé de frango grelhado. Eu considerei a proteína, tanto do plano alimentar saudável quanto do outro plano, a mesma proteína, justamente para não falar assim, usou a carne, é mais caro do que o frango. Então eu considerei o frango em todas as refeições, tá bom? Daí eu coloquei ali então o filé de frango grelhado, aí o tomate, a cenoura, beterraba, brócolis, azeite e um pouquinho de gergelim polvilhado na salada. Depois, no lanche da tarde, eu coloquei um mix de oleaginosas. Então, tem ali 3 nozes, semente de abóbora, amendoim torrado, avelã, castanha de caju. E aí eu coloquei também uma fruta, que é o coco, que eu acho também uma das frutas sensacionais, que tem muita gordura boa e também não vai ter muito carboidrato. Aí no jantar eu coloquei 4 colheres de sopa de arroz, então já diminuí na janta, que já tá mais próximo da pessoa ir dormir, já não vai fazer tanta atividade no final do dia, né? Daí eu coloquei alface, tomate, cenoura, beterraba, brócolis, o azeite para temperar a salada e o gergelim. E aí também coloquei o filé de frango grelhado. Plano alimentar não saudável, então eu coloquei ali o café da manhã. Então, normalmente as pessoas têm o hábito de comer pão, então eu coloquei o pão de forma, já considerando que as pessoas não vão acordar e ir até a padaria. Então, 2 fatias de pão de forma, daí 1 colher de sopa de requeijão, 2 fatias de queijo mussarela, 2 fatias de presunto e 1 copo de leite com achocolatado, que muitas pessoas têm esse hábito de tomar leite de manhã, às vezes com achocolatado e às vezes com café, mas muitas vezes colocam açúcar. Aí no almoço, então normalmente o arroz branco, às vezes as pessoas não se alimentam de forma saudável e usam o arroz integral, mas no caso eu coloquei um padrão mesmo do dia a dia das pessoas. Então o arroz branco, 8 colheres, feijão, 8 colheres também de sopa, o filé de frango grelhado
Daí eu coloquei batata frita, que é aquele padrão quando a gente vai consumir um PF. Então arroz, feijão, batata frita, um frango e aí eu coloquei um alface e com um pouquinho de azeite, porque normalmente as pessoas não têm o hábito de consumir muita quantidade de salada. Então coloquei só alface e coloquei um refrigerante, que também é o hábito de muitas pessoas. Daí no lanche da tarde, então a gente tá lá no escritório, aí passa uma pessoa com uma bolacha, a outra oferece outra bolacha, então eu coloquei a bolacha padrão ali no lanche da tarde. Então normalmente as pessoas consomem uma bolacha mais salgada e depois alguma coisinha doce. Então eu coloquei até uma bolacha ali de aveia e mel. E aí, normalmente as pessoas também consomem algum líquido nesse lanche da tarde. Então eu coloquei ali um suco de manga de caixinha, que é algo que às vezes a pessoa tá ali no escritório, fala assim, tá fácil, então é isso que eu vou consumir. Aí já no jantar, eu coloquei o arroz branco, 8 colheres, o feijão, 8 colheres de sopa. Aí às vezes a pessoa tá na correria e compra o nuggets, então eu coloquei o nuggets ali, 6 unidades. Aí coloquei também um pouco de batata frita, aí um refrigerante, e muitas pessoas têm o hábito de consumir alguma sobremesa. Então consome ali às vezes um chocolate, ou no almoço, ou na janta, enfim. Então vocês vão ver que no plano alimentar saudável tem mais alimentos, e no plano alimentar não saudável tem menos alimentos, mas tem mais besteira também. Então agora vamos para o próximo slide. Aí eu coloquei para vocês por curiosidade, para vocês verem os macronutrientes. Então os macronutrientes seria ali a proteína, o carboidrato e os lipídios. Então da alimentação saudável, ali em percentual, 28,8% de proteína, aí carboidrato 23,1% de proteína e os lipídios 48,2% de lipídios. E em questão de calorias, deu 1.696 calorias. Daí o plano alimentar não saudável. Ele tem menos coisa e vocês vão ver que a caloria é mais alta. Então de proteína deu 17%, carboidrato 53,3%, os lipídios 29,6% e de caloria 2.554 calorias. Então vocês veem que as calorias vai de acordo com as besteiras também que a pessoa come. Porque eu coloquei no plano alimentar saudável bastante gordura, mas de fontes boas e saudáveis. E no plano alimentar não saudável também tem até que uma quantidade altinha de gordura, mas tem muito carboidrato. Porque aí é muito carboidrato ruim, então de bolacha, coisa industrializada, o suquinho, né, que eu coloquei, a coca, enfim. E aí vocês veem que a caloria já é mais alta. Então agora vamos para o próximo slide. Daí eu fiz uma tabelinha do mercado saudável. Então todos aqueles alimentos que tá no plano alimentar saudável, eu coloquei na tabela. Então, vocês vão ver que tem 25 alimentos. Então aqui nessa outra coluna aqui, ó, não repara no círculo. Então, tem a quantidade por dia. Então, eu coloquei em gramas quanto que vai de cada alimento por dia, baseado naquela alimentação que eu fiz. Daí, aqui nessa outra coluna, tem o preço do mercado. Eu fiz a alimentação em aplicativos de mercado, para não ter que ir por conta dessa quarentena, eu fiz pelo aplicativo Rappi. Então, lá varia. Tem coisa que é por peso e tem coisa que é por unidade. Então aqui, o abacate, a unidade dele é R$ 6,92. Como é por aplicativo, varia um pouquinho, porque às vezes lá na hora eles vão pesar e o abacate está um pouco mais leve, um pouco mais pesado, enfim. Para um dia de alimentação, o abacate a gente não vai consumir o abacate inteiro. Eu considerei que a gente vai usar aqui, ó, 1/4 do abacate, certo? Aí o alface é a mesma coisa, o alface era por unidade no mercado, ali no aplicativo. Então eu considerei que a gente está usando 1/8 do alface. Daí ali na beterraba também usa só 1/4. Daí no brócolis, aí 1/6 do brócolis, né? Para um dia só de alimentação. Daí a cenoura coloquei 1/4 também, para aquela quantidade que eu coloquei na alimentação. O coco 1/8, porque às vezes o coco é grande, aí você quebra, é só 3 pedacinhos ali de coco. E outro que eu coloquei em fração foi o tomate, então eu considerei que consome meio tomate.
Então, considerando essa quantidade aqui que não tinha em grama, que eu tinha por unidade que eu fiz essa fração, daí aqui gerou nessa coluna o preço por quantidade utilizada. Então, aqui é o preço de 1/4 do abacate que eu utilizei, certo? Daí deu 1,73. O alface, 1/8 do alface deu 24 centavos. Então, eu fui fazendo essa continha para todos os alimentos. E ali no final, vocês vão ver que o preço pela quantidade que eu utilizei naquele dia foi R$ 15,86. Nossa, meu círculo tá péssimo. Acho que não dá nem pra cobrir até a linha de cima. Mas enfim, R$ 15,86, certo? Daí agora eu vou mostrar pra vocês onde que eu fiz realmente as compras. Então é esse próximo slide aqui. Então eu fiz no Rappi e eu usei o mercado Carrefour, que é um mercado mais padrão, Carrefour, Extra, esses mercados mais padrões, né? Que o pessoal costuma ir. E coloquei o hortifruti ali, Oba Hortifruti, que era o que estava disponível, que tinha coco dentro do aplicativo Rappi, porque no Carrefour não tinha o coco seco. Então eu peguei só o coco, eu peguei desse outro mercado o preço. E aí vocês vão ver ali, ó, o café, 500 gramas, R$ 9,39. Por isso que lá naquela tabela eu coloquei o preço pela quantidade utilizada, porque a gente não vai usar em um dia 500 gramas de café, entendeu? Então eu fui fazendo aquela continha. Daí no total dessa compra deu 35 mais os 4,19 do coco, certo? E aí o que acontece? As oleaginosas e alguns outros produtos eu compro em lojinha natural. Porque se vocês forem comprar nesses mercados, é muito mais caro. Então, eu coloquei a próxima imagem que eu vou mostrar é de um empório que eu vou, que é aqui próximo da minha casa. Então, aqui no empório, eu coloquei o amendoim, arroz integral, a aveia, avelã, a canela, castanha de caju, gergelim, nozes, semente de abóbora, semente de chia, semente de linhaça. Então essas coisas eu sempre compro no Empório, que é o Empório Rufino, aqui perto de casa, que tem um ótimo atendimento e os produtos são excelentes, a qualidade. Então eu sempre consumo de lá. Então aqui deu 43, deixa eu circular, 43,72. Aí o que vocês têm que ver? Que esses produtos, eles vendem a partir de 100 gramas pelo site, né? Se vocês forem na loja, aí vocês pegam a quantidade que quer. Mas como eu fiz tudo pelo site, por aplicativo, então é 100 gramas. Então vocês vão ver que lá naquela tabelinha eu também converti, né? Eu não usei 100 gramas de amendoim, por exemplo. Então eu fui convertendo ali a quantidade que eu usei para vocês saberem o preço pela quantidade utilizada. Daí agora vamos para a segunda parte. Segunda não, acho que é a quarta slide ou quinto, enfim. Então agora a gente tem aqui o mercado não saudável. Eu fiz a mesma coisa que eu fiz na outra tabelinha. Então eu coloquei aqui nessa coluna, deixa eu ir grifando. Nessa coluna eu coloquei os produtos daquela alimentação que estava lá no plano alimentar, da alimentação não saudável. A quantidade por dia utilizada em gramas ou ml, daí o preço do aplicativo, né? E aí o peso que era no aplicativo, se era unidade ou se era 1 quilo ou 500 ml, aí eu fui colocando de acordo com o que eles vendem pelo aplicativo. Daí aqui o preço pela quantidade utilizada. Então aqui, por exemplo, alface, eu dividi o alface por 10, porque a gente não vai usar um pé de alface inteiro, então eu coloquei como se a gente usasse 1/10 do alface. Então deu aqui, ó, 19 centavos. Daí, por exemplo, a clube social, eu considerei que a pessoa vai consumir meia clube social. Então, deu 1,74 aqui, ó. E não 3,49, tá vendo? Porque eu considerei metade só do pacote. E assim por diante. O total deu aqui 29,94 por dia, certo? Daí, agora eu vou mostrar pra vocês onde que eu fiz. Então, eu fiz também no mesmo aplicativo, no Rappi, e aí eu fiz no Carrefour também para não variar muito os preços. Então, no total aqui deu da compra, deixa eu circular para vocês, R$ 108,12. Aí não se apeguem no total de cada compra, porque lembra que a gente não usa todos os produtos. Por exemplo, a gente não vai usar
500 ml de azeite. Então a gente usa só um pouquinho do azeite, então o preço total não é esse, é o preço que estava lá na tabela. Mas aí eu vou colocar aqui no final para vocês a comparação dos preços para vocês saberem certinho. Aí aqui o último slide, enfim, para matar a curiosidade de vocês e a minha, que eu sempre falei assim, é mais saudável se alimentar, é mais barato se alimentar de forma saudável. Só que eu nunca tinha feito as contas. E aí quando eu fui ver, eu fiquei até meio assustada, porque eu achava que a diferença era menor. E na verdade é bem grande a diferença, se vocês forem ver por mês principalmente. Então ali, plano alimentar saudável. Por dia, a gente gasta ali, ó, R$15,86. Por mês, R$475,80. No plano alimentar não saudável, por dia foi R$29,94 e por mês foi R$898,20. Então, olha a diferença. E aí, aqui embaixo, para facilitar para vocês, eu coloquei a diferença de valor de um para o outro. Então, a diferença do plano alimentar saudável para o não saudável, por dia, deu aqui R$14,08. E por mês, deu R$422,40. Ou seja, vocês se alimentando de forma saudável pode sim ser gostoso, prático e também muito mais barato, porque vocês viram que vocês vão economizar R$422,40. E detalhe, eu não coloquei também muitas besteiras no dia ali da pessoa, porque às vezes tem gente que consome ainda uma bala no meio do dia, daí toma mais algum outro líquido, daí às vezes come mais do que um chocolate, às vezes no café da manhã come uns sucrilhos. Então eu não considerei vários alimentos, eu coloquei um plano alimentar não saudável, mas também não exageradamente em questão de diferença de um para o outro. Tanto que ficou até menos produto do que o plano alimentar saudável. Plano alimentar saudável, eu coloquei coisas que as pessoas falam que é muito caro. Então eu coloquei oleaginosas, que tem muitos benefícios para a nossa saúde, tem magnésio, tem selênio, tem muito antioxidante, ajuda a proteger contra várias doenças. E as pessoas falam que é mais caro, mas vocês vão ver que com o plano alimentar a gente vai consumir uma quantidade por dia que não é exagerada. Então, se vocês forem somar, não fica caro, entendeu? E aí eu coloquei também óleo de coco, que é mais caro, linhaça, coloquei gergelim, então eu coloquei um monte de semente, coloquei arroz integral também. Então eu coloquei vários alimentos que as pessoas falam, não é barato, é caro. Então, esse vídeo foi para mostrar para vocês e para mim mesma, porque eu também não sabia a diferença que era de valor. E foi para mostrar, então, que não tem desculpa pra gente falar, eu não vou fazer a alimentação da nutricionista porque é mais caro. Eu não vou consumir aquilo porque eu não tenho dinheiro. Então, não tem essa desculpa. Na hora de vocês pedirem, outra coisa que eu não coloquei também, na hora de vocês pedirem um McDonald's, ou for pedir uma pizza, ou algum lanche de outro lugar, esfirra, eu nem contabilizei essas coisas ao decorrer do mês. Então, se vocês forem colocar na ponta do lápis quanto que a gente pede de besteira para consumir e o quanto a gente gasta com isso, vai dar uma diferença maior ainda. Então, eu nem fiz tão exagerado assim, eu coloquei o basicão mesmo, para vocês não falarem que eu puxei o saco para alimentação saudável. Mas é isso, se vocês gostaram, deixem um like aí, se inscrevam no canal, ajudem a Nutrição Raiz a compartilhar os conteúdos, a divulgar e propagar essa ideia da alimentação saudável de forma prática e econômica também, que vocês viram agora na prática que dá para economizar. Então ajudem a divulgar aí o canal e é isso, até o próximo vídeo, pessoal!